E mostra a cabeça da criança que ela tinha alunos, era o 4º ano no velho curso primário, eram crianças de 10 anos, 11, então eram 2 respostas. A primeira quais são os 3 poderes da República? O moleque escreveu Adail Nunes Silva, o nome do meu pai. Sim. O outro era assim, quais são as atribuições principais atribuições do presidente da República? Ele escreveu baixinho, gordinho e simpático, Getúlio. É a criança como o Getúlio fazia e desfazia, né? Fazia o diabo. O que você pode falar da figura do Getúlio? Figura do Getúlio, você veja o paradoxo que eu conheci de perto, isso por ter escrito o livro de memórias do Samuel Weiner, que foi quem mais conviveu com o Getúlio. O Getúlio, ele era silencioso como um político mineiro, mas foi o único presidente que gargalhava. Gargalhava. O brasileiro é de gargalhada. O Juscelino era sorridente. Ele gargalhava. O Getúlio era a famosa gargalhada. As pessoas que falavam isso dele. Ele foi o líder político mais popular da história. É mesmo? E é o único presidente suicida da história. Então, no mundo. Como não existe paralelo. Que contraste é esse? Porque ele descobriria, se ele pudesse assistir aos desdobramentos da própria morte, ele descobriria no dia seguinte o apoio popular que não aparecia por falta de partido. Entendi. Por falta de partido. Não tem como se comunicar com a multidão. Então ele estava acuado e parecia solitário. Quando ele morreu, conta o Samuel Weiner, nesse livro que eu escrevi, 1 milhão de pessoas acompanharam, mais que isso, acompanharam o enterro, urrando, destruíram todos os jornais que eram contra o Getúlio, só pouparam a última hora do Samuel Weiner, que apoiava o governo, e o ódio ao Getúlio foi cultivado durante o Estado Novo, ele era o ditador, e se traduziu pelas pressões que o Getúlio, que era um homem honesto, sofreu quando atribuíram a ele o atentado contra o Carlos Lacerda, né, que resultou na morte de um oficial da aeronáutica, e o Getúlio não sabia o que tinha acontecido. E por que atribuíram a ele? Quando ele faz por causa da propaganda inimiga. Quando ele fala, eu me sinto sobre um mar de lama, é porque ele tinha acabado de saber que um dos filhos dele tinha vendido uma fazenda no Rio Grande do Sul para o chefe da guarda pessoal, que era o Gregório Fortunato, que ganhava um salário que não transforma ninguém em fazendeiro. E aí ele ficou sabendo que a guarda pessoal tinha ordenado o atentado, porque achava que eliminando o principal adversário dele preservaria o mandato do chefe. Ele não sabia de nada disso. Então ele falou, sinto-me no mar de lama por causa disso. Sobre isso. Ele era um homem, e isso não é discutido, não é rejeitado nem pela oposição, absolutamente honesto. A moeda dele era o poder. O poder que ele gostava. Ele não era um homem corrupto. Não, nem um pouco. Como ele chega no poder? Ele chega ao poder, é um caso muito interessante, porque um dos contemporâneos do Getúlio, Oswaldo Aranha, esse cara nasceu, como vários outros da mesma geração, para presidente da República. É o cara que presidia a Assembleia da ONU quando nasceu o Estado. Ele era um estadista, né, ministro das Relações Exteriores, poliglota, e ao mesmo tempo perdia dinheiro para burro em aposta de corrida de cavalo no Kentucky. Adorava.
com a mesma competência com que ele fazia discursos na ONU, ele esculhambava prefeitos gaúchos. Ele foi prefeito do Alegrete, que queriam ensaiar alguma dissidência. Ele falava várias línguas, né? Inclusive a língua mais chula aí. Ele teve um filho fora do casamento. Ah, é? E visitava a segunda mulher dele na prática, a amante, numa casa que ficava a 500 metros de onde ele morava, no Rio. Ele ia lá. O Antônio Carlos Magalhães me contou que um dia ele apresentou o filho, isso aí é típico de gaúcho. Eles escondem a paternidade não dando o sobrenome, mas dão o próprio nome. Dá o filho chamava Oswaldo. Entendi. Oswaldo de Oliveira, sei lá. Aí o Antônio Carlos falou assim, parecido com o senhor, né, ministro? Ele falou assim, olha, toda cuspida é a cara do dono. Como se fosse uma cuspida. Toda cuspida, quer dizer, isso é a imagem que se apresenta. Nossa. Um homem que falou uma grande frase que hoje ele mudaria, hoje ele renegaria. Ele falou, o Brasil é uma geração, é um deserto de homens e de ideias. Completamente enganado. A geração dele foi a mais brilhante que o Brasil já teve. 5 ou 6 poderiam ter sido presidente da República. O Getúlio conseguiu a hegemonia pela imensa capacidade que ele tinha de compor, de articulação, e pela intuição genial que o fazia adivinhar a mudança na direção dos ventos. Quando, em 1937, ele percebeu que os militares, diante do crescimento do movimento comunista, movimento integralista, os militares iam endurecer o regime. Ele se antecipou e decretou o Estado Novo, que foi uma ditadura que durou 8 anos. Então era sempre assim. Vagava ele sentia o clima, o zeitgeist e se antecipava para não ser surpreendido. Para não ser surpreendido. Ele tinha um poder, uma intuição espetacular. Mas e tinha era a capacidade homem também do pessoal entender ele como um participante daquele movimento, não um cara contra. Claro, o que resultou no suicídio. Por quê? Eu falei, não, é o que eu digo. Tá. Ele não adivinhou o próprio suicídio, a mudança dos ventos que o levaria a isso. Mas ele sempre viu no suicídio uma arma. Uma arma. Quando ele saiu do Rio Grande do Sul como chefe da Revolução de 30, ele já deixou claro em documentos escritos que só voltaria morto. Nossa. Vitorioso ou morto. Ele tinha uma visão meio dramática da história. E do suicídio como arma, porque ele paralisou o movimento que foi vitorioso em 64. Quando a carta, o testamento, começou a ser lida no rádio, ele foi encontrado morto no começo da manhã. O Oswaldo Aranha leu pelo rádio a carta testamento. Não conseguiu chegar ao fim pela voz embargada. Então, pegaram um locutor, pai do humorista chamado Antônio Silvino, que imitava o Getúlio perfeitamente, a voz. E ele lia, como se fosse o Getúlio, o próprio, a carta testamento. Tá? E deixa a vida para entrar na história. Aí começou aquela emoção que, quando chegou ao apartamento em que festejavam a licença do Getúlio, que seria a renúncia, ele se matou. O Afonso Arinos, um homem muito inteligente, que era contrário ao Getúlio, disse: ele acabou com a nossa festa.
E os líderes do movimento contra o Getúlio ficaram escondidos 4 dias. Senão o povo ia... O povo era capaz de trucidar todos eles. Então você tem essas contradições fascinantes. E por que ele era tão popular? Porque ele entendeu que era a hora de se preocupar com o movimento, com o aparecimento do operariado, dos trabalhadores, e ele deu leis que na época eram tão avançadas que duram até hoje. Duram até hoje. CLT, coisa daquela época. Ele, por exemplo, fazia comícios no estádio do Vasco, São Januário, sempre no 1º de maio, anunciando uma medida. Uma das medidas que ele anunciou foi a criação do salário mínimo. Que não existia antes. Não existia. Ele começava com aquela frase: trabalhadores do Brasil, sotaque gaúcho, que o Alckmin repetiu outro dia. Eu falei, essa do Alckmin. Ah, não. Trabalhadores do Brasil. Quando eu ouvi o paulista de Itapetininga, não é Itapetininga, desculpe, é a cidade do Pindamonhangaba, Alckmin falando do lado do Lula, trabalhadores do Brasil. Eu lembrei de uma história que meu pai contava, que na eleição meu pai frequentava o que havia de igreja, até capelinha de beira de estrada. Ia também a um terreiro, em Quaritinga, terreiro de Umbanda, que ele voltava comentando o seguinte: é o pior do Brasil, pô. É o pior do Brasil. Aparece 2 ou 3 aí, personagens, um é o Getúlio, e o Getúlio, quando baixa ali no Cambono, ele fala uma frase: trabalhadores do Brasil, e mais nada. Aí vai embora, some. Aí isso é centro que se apresente. Quando o Alckmin falou isso, eu falei, pronto. Baixou nele. A entidade que baixava em Taquaritinga baixou no Geraldo Alckmin.